Albert Einstein um dia falou: coisa mais bonita que podemos vivenciar é o misterioso, porque o mistério é a fonte de toda ciência verdadeira. Hoje, após séculos de pesquisa e debate, a ciência continua sua busca para explicar o que talvez seja o maior mistério do universo. Como justificar a origem, diversidade e complexidade da vida na Terra? Essa é a grande questão, e eu acho que há duas explicações principais. Duas concepções antagônicas que atraíram a maior atenção e, francamente, geraram a maior controvérsia. A primeira chamamos de materialismo científico. Esta é a visão de que a vida é o resultado de interações físicas entre matéria, energia e processos cegos sem direção, como a seleção natural. Na verdade, é o fundamento da evolução darwiniana. A segunda explicação é baseada na visão de que cada organismo vivo é produto de um propósito, plano e de uma inteligência criativa, que existe fora do mundo natural. Então a ciência enfrenta o desafio de tentar determinar qual dessas ideias conflitantes é verdadeira. Hoje eu diria que a maioria dos biólogos favorece a visão de que toda a vida se originou no oceano e depois evoluiu gradualmente, de simples a complexa, em corais, águas-vivas, tubarões e, finalmente, seres humanos. Mas se você estudar de fato o reino animal e todos os comportamentos incríveis e a engenharia biológica, eu penso que é um corpo de evidências significativo que desafia a posição materialista. Evidências que apontam para realidades como propósito, plano e imaginação. E não são difíceis de achar. Aliás, estão em toda parte, esperando para serem descobertas. Então, entre num barco, vá à praia, entre na água, mergulhe nela, você vai ver o projeto. No sul da Califórnia, temos mais densidade de golfinhos por milha quadrada do que em qualquer outro lugar. Temos bandos enormes aqui de até 10.000 golfinhos. É como estar em um estouro de cavalos. Você está bem no meio deles e eles apenas fazem... É lindo de tirar o fôlego. E depois de ver, você não esquece nunca mais. Desde 1994, o capitão Dave Anderson possui e opera uma das empresas de observação de golfinhos e baleias mais bem-sucedidas do mundo. Ele dedicou milhares de horas ao estudo dos golfinhos ao largo da costa de Dana Point, no sul da Califórnia. Eles vêm direto até o barco para pegar a onda de pressão que é criada pelo barco se movendo pela água. Chamamos isso de passeio de proa ou surf de barco. E quando eles aparecem, é tipo, ei, meus amigos chegaram, sabe? É uma sensação maravilhosa. Os golfinhos vivem em bandos ou em grupos e têm uma incrível rede social que lhes permite trabalhar juntos em equipe. Eles vivem em grupos grandes, em parte por segurança. Obviamente, há segurança nos números. Eles vigiam uns aos outros assim. E também ajuda, quando se alimentam, ter vários animais para poderem se espalhar quando estão à procura dos peixes. Quando um cabo hidrofônico é rebocado pelo mar, a dinâmica do grupo é ainda mais aparente. Nós conseguimos ouvir o grupo à distância. E quando os golfinhos se aproximam do hidrofone, os sons ficam tremendamente altos. Estes golfinhos estão se comunicando entre si por meio dos assobios e tem os cliques. Os cliques são como eles encontram a presa. Seus cliques característicos são cruciais para sua sobrevivência. Pois o mundo do golfinho geralmente tem visibilidade limitada. E o reconhecimento imediato de comida, aliados ou inimigos depende de mecanismos sensoriais que não são a visão.
Você não enxerga muito longe na água, mas o som viaja 4 vezes mais rápido sob a água do que na terra. Então, na verdade, eles usam o som para ver. A ecolocalização, ou biosonar, é um sistema biológico complexo. Os golfinhos o usam do modo que um submarino conta com a tecnologia do sonar para navegar por ambientes onde a visibilidade é marginal ou inexistente. Em termos básicos, a ecolocalização do golfinho funciona assim. O animal produz uma série de sons de baixa e alta frequência que são transmitidos através de sua testa. Quando essas ondas sônicas batem no objeto, o eco é refletido. Quanto maior a distância, mais longa a demora para voltar. Quando o golfinho recebe os sinais refletidos, ele forma uma imagem mental da localização, do tamanho e da velocidade do alvo. Quando estão perseguindo um peixe, eles entram num cardume enorme de peixes e miram um só peixe. Eles vão seguir esse peixe até capturá-lo. E se o peixe saltar fora da água, lá estão eles saltando junto com o peixe. A ecolocalização requer diversos componentes, cada um projetado para uma função específica. Integrados, eles formam o sonar mais eficiente da Terra, natural ou feito pelo homem. Ao subir para a superfície do mar, o golfinho exala e toma fôlego rapidamente. No instante em que ele submerge, seu orifício fecha totalmente, à medida que o ar inalado corre pela passagem nasal indo para os pulmões. O motor que cria a produção de sons é a laringe, um órgão como um pistão coberto de músculos. Ele controla o fluxo de ar por passagens gêmeas do crânio, cada uma lacrada por um tampão retrátil. Quando a laringe é empurrada para cima, os tampões nasais se abrem automaticamente e o ar passa livremente na direção de 2 abas chamadas de lábios sônicos. Os lábios sônicos são os principais geradores de som e são projetados para operar individualmente ou em uníssono. Quando o ar pressurizado atinge os lábios por baixo, eles vibram rapidamente e produzem estalos de alta e baixa frequência, a uma média de até 2.000 cliques por segundo. É uma ação que tem sido comparada aos lábios de um trompetista vibrando, soprando pela boca do instrumento. Quando o ar passa pelos lábios sônicos, ele é armazenado em pares de sacos infláveis. Quando os sacos estão cheios, eles desinflam rapidamente quando os músculos forçam o ar pelo sistema, passando pelos plugs nasais abertos e de volta às cavidades inferiores do crânio. Reagindo à mudança de pressão, a laringe se retrai, criando espaço para o ar reciclado. Quando a cavidade craniana recarrega, a laringe se eleva para aumentar a pressão do ar. Isto faz os plugs nasais se abrirem e começa um ciclo novo de cliques. Ao reciclar o ar inalado, o golfinho pode atrasar a volta à superfície para respirar. Assim, ele pode continuar a ecolocalizar por mais de 10 minutos. Este sistema funciona com equilíbrios e regulagens críticas. Cada componente tem que funcionar à perfeição, em fração de segundo. A eficiência da produção do som também é evidente na transmissão de cliques na direção de alvos potenciais. As vibrações dos lábios sônicos são refletidas dos sacos de ar e ossos do crânio. Aí passam pelo melão, um órgão que preenche a maior parte da testa do golfinho. O melão é altamente flexível e sua forma é ajustada para refinar a transmissão do som pela água salgada. É uma lente acústica, focando ondas de som em raios cônicos. O melão pode concentrar energia acústica por um fator de 4. Quando o raio atinge um peixe, ele é refletido e tem início a terceira fase da ecolocalização.
Os ecos refletidos são detectados e canalizados através dos dentes e mandíbula inferior do golfinho, que funcionam como antenas. Esta energia é amplificada enquanto passa por grandes massas de tecido no osso do maxilar e continua até os mecanismos no ouvido médio e interno. No ouvido interno, sinais são então transmitidos por nervos auditivos para o cérebro, onde são analisados em milissegundos. O golfinho interpreta estes dados para produzir uma imagem tridimensional de seu alvo, completada com informações detalhadas sobre sua velocidade, textura e forma. A ecolocalização funciona bem? Em testes controlados, o golfinho pode determinar a diferença entre uma bola de golfe e uma bola de ping-pong, baseado unicamente na densidade de cada objeto. E no fundo do mar, ele consegue achar peixes pequenos enterrados até 15 centímetros na areia. Um golfinho consegue achar uma bolinha no fundo de uma piscina, de olhos vendados. Ele vê dentro das coisas. É um aparato incrível, e se alguém tivesse inventado isto e funcionasse tão bem quanto nos golfinhos, a pessoa estaria bilionária. Pense na ecolocalização do ponto de vista da solução de um problema. O que seria necessário para isso? Eu tenho que fazer o som, primeiro. Segundo, eu tenho que transmiti-lo, tenho que mandá-lo para o ambiente. Muito bem, agora tenho ecos voltando. Eles precisam ser recebidos, mas isso só não basta. Eu tenho que processá-los, tenho que pegar essa informação que entra e transformá-la em algo que eu possa usar e compreender. Fazer o som, transmiti-lo, recebê-lo e processá-lo são os elementos necessários da ecolocalização. E se eu tirar algum deles, vamos tirar a transmissão. Não importa se tenho os outros três, perco o sistema como um todo. O desafio de construir um sistema completo cresce quando as 4 fases da ecolocalização são decompostas em seus componentes específicos. Pois para criar o mecanismo inteiro, cada uma das centenas de partes individuais necessárias devem estar integradas e totalmente funcionais simultaneamente. Então, temos todos esses diversos componentes para o sonar. E como o golfinho sabe como usar este equipamento? É aí que entra o instinto. Eles têm não só o equipamento, também têm o manual do proprietário. O instinto é um jogo de instruções de como usar o equipamento, e ele tem que saber isso desde seu nascimento. Tudo isso acontece automaticamente, e a montagem é perfeita. É tipo, você olha e diz, mas é claro, é assim mesmo que deve funcionar tudo. Então, é difícil acreditar que tudo isto aconteceu por acaso, pela seleção natural. Ainda mais quando cada parte sozinha não faz sentido sem o todo. Cada tartaruguinha dessas é menor do que a mão de uma criança. Mas elas estão prestes a embarcar numa migração que levará décadas e milhares de quilômetros. É uma viagem rica em provas, propósitos e projeto. Depois de correr instintivamente pela praia, as tartarugas nadarão quase sem parar nas próximas 48 horas, na tentativa de escapar de predadores, aves, caranguejos e peixes perto da margem. Mas a sobrevivência imediata não é seu único objetivo. Durante estes 2 primeiros dias, elas farão preparativos críticos para passar o resto de suas vidas no mar aberto.
Navegar pelo mar aberto não é nada fácil. E assim que uma tartaruga nasce, há elementos impressos em sua cabeça que lhe dizem não apenas coisas que ela precisa aprender, mas lugares que ela tem que ver automaticamente. Está lá, está no sistema. Tartarugas marinhas migram pelos oceanos Atlântico, Pacífico e Índico, normalmente sozinhas e sem o benefício de marcos visuais significativos. Para navegar, elas contam com um sistema biológico calibrado para operar em conjunto com um escudo invisível que cerca a Terra. Nosso planeta é bombardeado constantemente por partículas de energia emitidas pelo Sol. Somos protegidos desta barragem mortal por um escudo magnético que se estende por mais de 60 mil quilômetros no espaço. Este fenômeno já foi comparado a um enorme ímã, com linhas de campo que fluem para cima do hemisfério sul e depois envolvem a Terra. Cada linha se cruza num ponto diferente da superfície da Terra a um ângulo e intensidade específicos. Elas são mais fortes nos polos e mais fracas no Equador. Juntas, elas criam um padrão característico que pode ser mapeado como coordenadas para a latitude e longitude de qualquer local do planeta. Desde o momento em que elas eclodem, cremos que elas já gravam os campos magnéticos. Elas são capazes de detectar a intensidade e também o ângulo de inclinação com o potencial de marcar essa determinada praia de desova e latitude e longitude bem específicas. Assim que uma tartaruga marca as coordenadas geomagnéticas de seu local de nascimento, ela inicia uma jornada que conduzirá a um campo de alimentação que ela usará no decorrer de sua vida. Para uma tartaruga nascida na Costa Rica, por exemplo, este local pode ser um recife de corais na República Dominicana, a mais de 1.500 quilômetros dali. Enquanto o filhote nada e boia pelo Caribe, ele continua a marcar uma série de coordenadas em um mapa magnético herdado ao nascer e guardado em seu cérebro. Assim que as tartarugas entram na água, elas detectam campos magnéticos enquanto flutuam. É óbvio que elas estão captando pontos de referência ao longo de sua existência, nesses seus 2 primeiros anos. E são esses pontos que elas essencialmente vão usar de maneira inversa quando saírem do local onde se alimentam por 15, 18, 25 anos depois, para fazer o caminho de volta até a praia da desova. O desenvolvimento da tartaruga, do nascimento à juventude, inclui uma dependência crescente em uma gama de bússolas internas embutidas em sua cabeça. Células microscópicas enriquecidas com cristais de magnetita reagem ao campo magnético da Terra alinhando-se com o norte. É um ímã minúsculo. E, tipicamente, o que esses cristais de magnetita fazem é se alinharem como a agulha de uma bússola. E lhes dizem qual é a sua direção e também dizem sobre onde estão naquele momento. Elas precisam dizer em que direção estão indo, mas também precisam saber aonde estão em cada ponto desta viagem. Depois que uma tartaruga chega ao local de alimentação, ela precisa permanecer lá por uma década ou mais até atingir a sua maturidade. Dependendo da espécie, um adulto pode pesar de 36 quilos a quase 1 tonelada. E quando está pronta para reproduzir, a tartaruga ajusta seu curso para a praia onde nasceu. No decorrer desta viagem de volta, ela novamente dependerá de sua bússola e mapa internos.
Para encontrar o caminho de casa, a tartaruga segue as coordenadas que ela gravou originalmente anos antes, mas desta vez na ordem inversa. Depois, ao se aproximar da Terra, ela identifica o local específico de sua praia natal com outra ajuda de navegação, o seu olfato. As tartarugas podem detectar certas pistas, ou seja, substâncias químicas na água que possam ter vindo da praia de desova, moléculas de lama ou sedimentos. Elas devem ter guardado essa informação em algum lugar, mas quando elas retornam 25 anos depois para a sua praia, esse é o ponto que essa informação tem que voltar ao cérebro e falar, tá, lembre-se dos cheiros, lembre-se das moléculas de 25 ou 40 anos atrás e agora está na hora de começar a pensar e encontrar estas pistas. E esse pode ser outro modo das tartarugas, ao se aproximarem mais e mais da praia de desova, reconhecerem que estão no ponto certo. Todo ano, esta cena se repete em praias tropicais ao redor do mundo. Uma a uma, fêmeas adultas se arrastam do mar para a praia onde nasceram de um ovo. Elas escavarão ninhos e cada uma porá centenas de ovos. Depois voltarão ao mar para seguir um mapa gravado nelas de volta ao local de alimentação, em um ciclo migratório que elas repetirão dezenas de vezes durante o próximo meio século. Como cientista, eu adoro fazer perguntas sobre sistemas intrincados de projetos e buscar as respostas até chegar a uma certa conclusão. Esta ideia de migrar milhares de quilômetros por mares abertos é muito difícil de imaginar. Mas mesmo assim, as tartarugas são capazes de achar o caminho de volta, às vezes a poucos metros de onde era a praia da desova. O salmão certamente é um ícone do noroeste do Pacífico. Quando você vê o que um salmão faz, a viagem incrível que ele empreende, começando em um riacho e saindo para o oceano por milhares de quilômetros, e todas as possibilidades de não retornar e depois achar o caminho até a foz do rio, em alguns casos percorrendo centenas de quilômetros rio acima, se batendo e machucando, indo em frente com tudo para encontrar um afluente onde ele porá suas ovas. É realmente incrível. O ictiólogo Glenn Gately devotou boa parte de sua carreira à conservação do salmão do Pacífico e ao estudo de seu ciclo de vida. São 5 espécies diferentes desse peixe. E para cada uma geração nova começa nos leitos de cascalho dos rios e córregos de todo o noroeste dos Estados Unidos e Canadá. Primeiramente, a fêmea cava uma red, que é uma depressão no cascalho,
e deposita as ovas fertilizadas pelo macho ao mesmo tempo. Aí a fêmea sobe o rio um pouco e cava outra, e o cascalho dessa cobre a outra mais abaixo. A fêmea pode fazer isso 3 ou 4 vezes. Então, esse ninho pode conter diversos bolsões de ovas. Depois de eclodir, o salmão jovem fica perto do ninho. Mas falta ao seu riacho natal nutrientes suficientes para sustentar seu desenvolvimento até a maturidade. Para o salmão se tornar o peixe grande que ele acaba sendo, ele precisa de mais recursos do que estão disponíveis nesses riachos. Então eles migram para os oceanos, começam a explorar todos os recursos de comida que existem ali para crescer e se desenvolver, a fim de retornar e reproduzir em rios de água doce. Na preparação para seu tempo no mar, esses pequenos peixes de água doce devem adaptar sua biologia para sobreviver na água salgada. Depois, entrar no oceano que eles nunca viram, viajar milhares de quilômetros e achar o caminho de volta até o local onde eles sabem que podem desovar com sucesso: os leitos de cascalho onde nasceram. 2 sofisticados sistemas de navegação são necessários para esta migração. O primeiro se baseia no aguçado olfato do salmão e sua capacidade de coletar informações sobre seu ambiente ao descer o rio até o Oceano Pacífico. O peixe, quando é jovem, em primeiro lugar, grava onde está sendo criado. Depois, ao descer o rio na direção do oceano, ele capta pistas nos diferentes tributários pelo caminho. Eles gravam os odores, os cheiros na água, vindos do solo. Com a água filtrando pelo solo no rio, as plantas que estão no rio têm cheiros diferentes e seus odores são muito específicos. Tudo isto está sendo gravado em seu banco de memória. À medida que o peixe desce o rio, com estes sinais chegando constantemente e sendo processados até chegar ao cérebro, um mapa está sendo formado. Quando o salmão entra no Pacífico, este mapa químico é preservado e guardado. Anos depois, ele será ativado para garantir a sobrevivência da espécie. Durante seu tempo no mar, o peixe forma cardumes e cresce rapidamente ao se alimentar de uma abundante vida marinha. No decorrer deste estágio de sua migração, ele viaja em imensos arcos anti-horário que se estendem para o oeste a meio caminho do Japão. Depois, quando seu sistema reprodutor está totalmente desenvolvido, ele instintivamente volta para a costa. Este retorno ao local exato de seu nascimento começa com uma escolha vital. Após anos no mar, cada salmão tem de primeiro identificar a foz do sistema fluvial correto que acabará por levá-lo para casa. Há muitos rios que desaguam ao longo da costa de Washington, da costa da Colômbia Britânica e do Oregon. Juntos, deve haver centenas de sistemas fluviais para o peixe escolher. É absolutamente essencial para o salmão encontrar o rio certo. O rio de onde ele saiu quando era jovem. Agora, como as tartarugas, ele usa a navegação magnética para conseguir voltar ao ponto certo. Ele memorizou quais eram as coordenadas magnéticas na foz do rio de onde ele veio. E, quando chega a hora de reproduzir, ele volta na direção dessas coordenadas magnéticas. Todo setembro, bilhões de salmões vermelhos se juntam aqui, na foz do rio Fraser, em Vancouver, Colômbia Britânica. 3 anos antes, eles nadaram por estas águas antes de entrar no Oceano Pacífico. Agora eles voltaram para iniciar a parte final de sua migração.
uma viagem que terminará com uma nova geração. Quando o salmão se aproxima das coordenadas magnéticas que lhe diz aproximadamente onde estava o rio de onde ele saiu na juventude, depois de chegar nesse local, ele pode começar a cheirar o rio natal, o rio de onde saiu, e começar a subir o rio com base em pistas químicas que ele captar cheirando a água. Este mapa químico conduzirá muitos dos salmões vermelhos mais de 480 quilômetros para o interior até o rio Adams, um tributário do Fraser e lugar onde eles nasceram. Percorrendo cerca de 28 quilômetros por dia, eles sobem o rio incansavelmente. Para chegar ao Adams, eles gastarão cada reserva de energia, abrindo caminho em corredeiras e pedras nos leitos rasos. O salmão vermelho fica tão focado em seu objetivo que depois de sair do oceano, ele não come de novo. Levado pelo instinto da desova, ele segue a trilha de moléculas odoríferas que ficam progressivamente mais fortes ao se aproximar de casa. Aí ele começa a subir o rio, resgatando o que ele gravou na ida. Ele recorda o seu mapa enquanto sobe o rio. Ele vai se lembrando, indo por este afluente ou outro. Ele tem que, sem dúvida, passar por outros tributários que não têm o cheiro exato que ele procura. Mas ele acaba localizando o tributário exato, onde ele nasceu do cascalho, onde sua vida começou. A engenharia biológica necessária para interpretar esses sinais químicos é espantosa. O salmão analisa constantemente sua rota, testando a composição molecular da água que entra por suas narinas. Nas cavidades nasais de ambos os lados de sua cabeça, saliências de tecido formam os órgãos olfativos. Cada saliência contém 500 mil de células unidas. Muitas delas apoiam cílios que saem na água como antenas. E os cílios têm embutidos receptores de odor, máquinas moleculares que ajudam a identificar químicos específicos no líquido. A água contém moléculas odoríferas e os rios exalam diferentes e variadas combinações de odores. Há também uma relação intrínseca entre um tipo de odor e um tipo de receptor. Cada tipo de odor tem uma forma e composição característica. Ao passar pela cavidade nasal, eles fazem contato com os cílios. Se um odor não bater com os critérios exatos de um receptor, ele é bloqueado. Mas se sua estrutura estiver correta, a molécula se prende com firmeza no cílio. Esta forma tem de ser exata e a distribuição de carga tem de ser exata, e aí ela se encaixa como uma luva. É quando tem início a cascata de sinais. Estas conexões disparam impulsos elétricos que instantaneamente fluem pelas células nervosas para fora da cavidade. Os sinais são transmitidos por um labirinto de fios ligados ao bulbo olfativo, um painel biológico que processa uma torrente de informações sobre o ambiente do salmão.
Dentro do bulbo, centenas de receptores interpretam e organizam os dados. Depois os mandam para outras áreas do cérebro que irão compará-los ao mapa químico compilado anos antes, quando o jovem salmão nadou para o mar. Provavelmente eles sabem detectar uma molécula odorífera na ordem de partes por bilhão. Talvez partes por trilhão. Quem pode saber? O que sabemos é que eles veem o sinal geral. E se o sinal combinar perfeitamente com a memória, então o peixe sabe. O rio é este. É este que eu vou subir. – 17 dias após sair do Oceano Pacífico, os salmões chegam ao lago Shuswap e à confluência do rio Adams. Aqui eles descansam antes do percurso final até os leitos de cascalho onde eles nasceram 4 anos antes. Do ar, um paredão oscilante de salmões é visível ao longo da margem. Milhares de peixes seguiram a mesma trilha química para chegar às enseadas deste delta. Sua odisseia está a horas do término. No brilho âmbar do outono canadense, os salmões se dispersam por 12 quilômetros de água corrente e rasa. É o lugar ideal para fazer seus ninhos, botar e fertilizar suas ovas e assegurar uma nova geração. O sistema que o salmão usa para subir o rio parece quase que incrivelmente acurado. Literalmente, milhões deles fazem essas viagens com sucesso e reproduzem com sucesso. Assim, vemos esse ciclo repetido várias vezes. Eu fico pasmo com isso. Estou impressionado com isso. Isto é o que dá vermos à inteligência. E não é o que esperamos de um processo não guiado. 5, 4, 3, 2, 1. Temos ignição. A nave decolou. Em 5 de setembro de 1977, a espaçonave Voyager 1 saiu numa missão para explorar as regiões longínquas de nosso sistema solar e espaço interestelar. A Voyager estava equipada com uma gama de instrumentos científicos e uma mensagem da Terra para o resto do universo. Um disco banhado a ouro gravado com imagens e gravações de áudio que ilustravam a diversidade da vida e cultura em nosso planeta. Como secretário-geral das Nações Unidas, envio saudações em nome do povo da Terra. Esses cartões postais cósmicos incluíam 116 fotografias, saudações em 55 línguas e uma seleção de músicas e sons icônicos. Entre eles, um refrão fantasmagórico das profundezas do mar. O cantar de uma baleia jubarte. Eu acho que a decisão de incluir essa música numa missão para o espaço sideral refletiu bem o quão populares elas eram na Terra. Aliás, em 1971, a Capitol Records lançou um álbum. Milhões de cópias foram vendidas e as baleias viraram rockstars e têm fascinado a ciência e o público em geral desde então.
Essas canções são altas, longas e das mais complexas vocalizações no reino animal. Somente os jubartes machos cantam assim, e sempre com a boca firmemente fechada. Então, tecnicamente, estão cantarolando. As canções podem durar de 3 minutos a mais de meia hora. E são repetidas, quase ao pé da letra, em sessões que costumam durar dias. Se uma baleia introduz uma variação a um tema, outras baleias na vizinhança a copiarão. As canções podem percorrer e ser ouvidas a 1.600 quilômetros da origem. A estrutura das canções pode mudar drasticamente de ano a ano. Cada população de jubarte no Pacífico, Atlântico e Caribe compõe novos arranjos que são exclusivos de sua localização específica. Normalmente, uma canção tem de 4 a 12 temas diferentes. Após mais de 4 décadas de pesquisa, ainda não se sabe exatamente por que as baleias cantam. Cientistas há muito especulam que as canções são chamados amorosos antes de acasalar. Ou, possivelmente, uma forma de sonar para ajudar a identificar e rastrear a localização de baleias próximas. Mas, embora esses solos enigmáticos continuem um mistério, outros traços do comportamento e anatomia da jubarte são muito bem compreendidos. A baleia jubarte é um dos maiores animais da Terra. As fêmeas adultas medem até 15 metros e pesam de 40 a 50 toneladas. Elas vivem mais de um século. Nas quentes águas tropicais, uma fêmea dá à luz a um único filhote a cada 2, 3 anos. As baleias respiram por orifícios gêmeos, que expelem um jato duplo de água visível a quilômetros. Depois, elas inalam rapidamente ar suficiente para encher um par de pulmões, cada um do tamanho de um pequeno carro. Quando mergulha, a jubarte consegue prender a respiração até 45 minutos. Sua barriga é forrada de sulcos que vão do umbigo até o queixo. Este desenho de acordeão permite que a jubarte expanda a garganta ao ingerir grandes quantidades de água quando se alimenta. As baleias não têm dentes. No lugar, elas têm filtros de comida, que filtram 22 quilos de krill ou peixes pequenos a cada bocado. As jubartes têm nadadeiras imensas, as maiores de qualquer animal. As baleias as erguem para funcionar como coletores solares, um comportamento que ajuda a regular sua temperatura corporal interna. Suas caudas poderosas são lendárias. As nadadeiras chegam a 4,5 metros de largura e podem impelir as baleias a profundidades de mais de 200 metros. Pode chamar de majestosa, de tirar o fôlego, qualquer adjetivo. Mas no fim, a língua não explica. Você tem de estar num barco, olhando para elas. Elas são do comprimento de um ônibus. Elas estavam nas profundezas comendo, e então elas sobem. Como descrever isso? Esta sensação de assombro é universal. Nosso fascínio pelas maiores criaturas na história da Terra deu início a uma busca rigorosa
pela explicação de sua origem. É uma busca que é tanto um ícone da evolução darwiniana quanto um desafio à sua validade. Veja suas características. Tem sangue quente, tem glândulas mamárias. Claramente é um mamífero. Mas passa a vida na água, então é um enigma para a evolução. Como pode ser isso? A narrativa darwiniana da evolução da baleia é familiar. Um mamífero terrestre de 4 patas, do tamanho de um lobo ou ovelha, passa por uma série de mudanças biológicas graduais no decorrer de milhões de anos. O relato padrão clássico encontrado nos livros, para mim, é licença poética. Quando você olha para o problema de um ser mamífero terrestre, de modo geral, servindo como exemplo, dentro do ambiente aquático, e você tem que conduzir todas as coisas, inclusive a reprodução, você precisa ter a junção de uma série de adaptações. E isso é imensamente complicado. A escala dessas adaptações teria de ser enorme, incluindo a remodelagem do crânio e músculos para levar as narinas para o alto da cabeça, a conversão das patas da frente em nadadeiras, uma reconstrução do esqueleto, inclusive uma articulação que fizesse a cauda subir e descer, a transformação de várias dezenas de dentes em centenas de placas forradas de fibras como cerdas, a reorganização dos tecidos dos rins para acomodar a ingestão de água salgada, pulmões drasticamente aumentados e reformados para suportar a pressão intensa de mergulhos profundos, a inclusão de uma camada de gordura para isolamento na água fria, e modificações em orelhas, olhos e pele para funcionarem eficazmente em ambiente aquático. Pense em todos os parâmetros que teriam de ser modificados e aí multiplique isso por, sei lá, umas 1000 vezes. Ou mais que isso. Essa é a escala do problema que estamos lidando. No contexto da evolução darwiniana, as adaptações mais cruciais envolveriam o sistema reprodutor masculino. Para otimizar a mobilidade da baleia na água, seus órgãos reprodutores teriam de ir do exterior do dorso do animal para dentro de sua cavidade abdominal. Mas para produzir esperma, os testículos internos devem ser resfriados e mantidos abaixo da temperatura corporal interna. A menos que seja assim, não haverá produção de esperma e ponto. Em termos de evolução, esterilidade quer dizer nada feito. Você não conta na corrida da vida, digamos assim. Uma das condições necessárias da seleção natural é a capacidade de reproduzir. Você não tem seleção natural se não tem capacidade de reproduzir. Você não pode fazer o esperma, não pode reproduzir, não tem a seleção natural agindo. Então tem de resolver esse problema de engenharia. Quando a baleia jubarte macho nada, ela gera calor, elevando sua temperatura corporal. Para prevenir a esterilidade, a baleia depende de um mecanismo de refrigeração incluído em seu sistema circulatório. Nas regiões sem isolamento da nadadeira dorsal e cauda, o sangue é resfriado e depois transportado por uma rede de veias até o abdômen da baleia. Aqui, sob uma camada de músculos, uma teia de veias e artérias cercam os testículos. Eles são dispostos de modo a que o sangue flua em direções alternadas e o calor das artérias quentes irradie para as veias mais frias. Esta transferência baixa a temperatura do sangue a um nível seguro antes de ele ser canalizado para os órgãos reprodutores. É uma solução notável para esse problema.
É bonita e anatomicamente complexa. Envolve o que se chama, emprestando do latim, uma teia milagrosa de artérias e veias. Mas você pode explicar isso por meio de um cenário clássico, fluido, gradualista, com pouca mudança. Pouca mudança. Fixação? Não cabe no modelo darwiniano. Na minha opinião, estamos olhando para um conjunto de traços que deveriam ser integrados desde o início. Isto é, não é um tipo de mudança gradual. Então, o sistema de refrigeração faz sentido, porque você tem glândulas reprodutoras internas. As glândulas reprodutoras internas, no entanto, não servem, a menos que tenha a refrigeração. Não dá para explicar o surgimento de um sem o outro. Desde 2001, o biólogo Richard Sternberg tem usado dados amplamente aceitos sobre taxas de mutação e genética populacional para estudar o modelo darwiniano para a evolução da baleia. Sternberg concentrou sua pesquisa na seleção natural e na probabilidade de mutações coordenadas, que são erros genéticos em uma molécula de DNA necessários para uma mudança macroevolutiva. Eu digo que é um jogo de números. Você tende a explicá-lo em termos de um número de mutações coincidentes que apenas aconteceram e colocar as combinações certas para remoldar a coluna vertebral, remoldar a musculatura, o sistema nervoso, os olhos, as orelhas e assim por diante. Vamos imaginar que a transformação que você quer fazer seja transformar uma perna de um mamífero terrestre em nadadeira de um mamífero totalmente aquático, como um golfinho ou uma baleia. Agora, olhamos nosso conjunto de mutações necessárias. Digamos que temos A, que vai afetar os ossos. Mas pense na sua perna, não é só de ossos. Ela tem músculos, tendões, nervos e comportamento associado. Então você examina sua lista de mutações e, bom, tenho A iniciando minha transformação, mas preciso do B, C, D, E e F também. Então, o desafio de mutações cooperativas é ter eventos ocorrendo no espaço e tempo, de tal modo que eles possam trabalhar conjuntamente, cooperando, para produzir a transformação que você quer. Mas quer saber? Essas mutações são acidentes do material genético. Apenas acontecem. Então você depende essencialmente da sorte. E há chances de você errar o alvo por 1 quilômetro. Em 2008, pesquisadores da Universidade Cornell calcularam o tempo necessário para gerar aleatoriamente um único par de mutações cooperativas numa população de grandes mamíferos. Richard Sternberg aplicou esses cálculos à sua análise corrente. Eles chegaram à conclusão de que, claro, você consegue essas duas mutações coordenadas, mas é um problema. É um problema porque você precisa, até onde nós sabemos, da ordem de bem mais de 100 milhões de anos para obter as mutações coordenadas, que iriam apenas duas, lhe dar alguma modificação benéfica. E, ao meu ver, para causar essas transformações visíveis, você precisaria de muito mais que duas mutações. Se duas mutações cooperativas são estabelecidas em uma população de mamíferos apenas uma vez em 1 milhão de séculos, então surge um desafio importante para o modelo darwiniano do nada. Segundo as mais generosas interpretações do registro fóssil, o período de tempo mais longo para a evolução teórica de um animal terrestre em baleia é de 9 milhões de anos. É uma fração dos 100 milhões de anos necessários para produzir um único par de mutações cooperativas, e isso é somente uma das incontáveis mudanças anatômicas necessárias para a seleção natural ter sucesso. Então, quando você calcula,
Há vários modos. O que você fez foi, você excedeu o tempo que o registro geológico lhe dá. E aí você diz, tá, agora vou contar com essas mudanças coordenadas e acabou-se o jogo. Você não precisa ter um PhD em matemática ou genética populacional para ver onde isso vai dar. Mesmo que eu lhe dê milhões e milhões de anos, 5, 10, 50, 100 milhões de anos para produzir esta transformação, você ainda enfrentará esses limites reais, lidando com o tamanho da população, taxa de mutação, tempo de geração e número de traços que têm de ser modificados. Se o processo em questão não for para acontecer, ele não acontecerá, e não importa o tempo que você tem. Pode ter o tempo que quiser. Se esta transição ocorresse, não seria um processo darwiniano não dirigido. Isso não é possível biologicamente falando. O darwinismo forneceu uma explicação para o aparecimento do design e argumentou que não há desenhista, ou, digamos, o desenhista é a seleção natural. Se isso estiver fora de prumo, se isso não explicar a evidência, então, o outro lado da moeda é, bom, as coisas aparecem assim porque são assim. E seus desenhos simplesmente parecem eficientes e bons demais para terem sido juntados por um mecanismo aleatório. Fazendo snorkel na costa do México com minhas filhas uns anos atrás, nós vimos muitos peixes tropicais passando. Era uma beleza enorme, gratuita, exuberante. Uma grande tela de uma incrível vida marinha. Isso me leva ao desenho. Por quê? O que aciona a inferência do desenho ou design? O que aciona essa conclusão? O que aciona isso é a evidência do planejamento. A evidência da previsão, a evidência de uma arquitetura global que só uma mente pode produzir. Dados da genética, da biologia molecular e de uma série de outros campos mostraram ser impossível conformar-se com causas materiais sem finalidade. E, se a ciência é uma busca aberta pela verdade, independente de onde levar a evidência, então, que diferença faria se ela levar a uma causa inteligente? Eu quero entender o mundo. Quero conhecimento. Quero saber o que é verdade sobre o mundo. E a presunção de que coisas vivas não são montagens aleatórias, mas que há uma lógica racional subjacente a elas, essa presunção é grandemente proveitosa para gerar conhecimento. E se é conhecimento que você quer, essa é a direção que deve tomar. Você só precisa de um coração aberto, olhos abertos e mente aberta. E esse sinal do design que está na natureza ficará claro para você, inegavelmente. Ele está em todo lugar.